Olá, estamos aqui em mais um programa Nossa Arte. Hoje eu vou bater um super papo com Robério Santos. Ele é itabaianense, é escritor, é cineasta, é fotógrafo, é jornalista, é youtuber, é membro da Academia Itabaianense de Letras, é professor de espanhol. Acho que eu falei quase tudo. Isso, professor Robério? Quase tudo. Menino, muita coisa. Ainda tem muito tempo de vida ainda para mais algumas... Cabem algumas coisas muito ainda. Muito bem. Conta pra gente o que veio primeiro na sua vida, Robério. Eu acho que na minha vida mesmo veio a vontade de ler e conhecer o mundo. Eu sou nascido em Itabaiana, mas eu fui criado numa cidade a 40 quilômetros de Itabaiana, que é Nossa Senhora Aparecida. E se Itabaiana já era difícil, em plena década de 80, você conseguir acesso à informação, imagina uma cidade menor, muito menor, que era a cidade de Nossa Senhora Aparecida. E desde pequeno que eu fui muito incentivado, tanto por minhas primas, minha mãe. Tem até uma história bacana para você contar das suas primas. Elas vão adorar saber que eu lembrei disso. Minhas primas, eu acho assim, inclusive eu gosto de dar nome mesmo, minha prima Maísa Barbosa, ela sempre me incentivava, porque minha tia, a mãe dela, era professora de português. Mas minha tia não me incentivava, mas incentivava as filhas dela. Isso era interessante. E ela pegava esses livros paradidáticos e levava para ler para mim. E eu que exigia, chegava para elas assim, cadê livro? Tem livro, tem livro, tem livro. E um dia, anos depois, minha mãe começou a me incentivar a leitura, as primeiras letras. E um dia minha prima chegou com um monte de revistinha em quadrinho para ler para mim. E eu olhei para ela, peguei a revista e disse, quero mais não. Eu já sei ler. Olha que cara de pau. Foi bem interessante. Só que essa construção mental ficou assim, por muitos anos, eu achava que era invenção, era coisa da minha cabeça. E em 2014 eu comecei a pesquisar sobre minha própria vida. Porque eu só vivia pesquisando sobre a vida do povo. Por que não saber um pouquinho mais sobre mim? E numa dessas entrevistas com ela contou isso. E eu comecei a chorar na hora, porque eu pensava, eu nunca tinha perguntado a ela se aquilo era verdade, porque eu achava que não era, mas quando ela começou a me contar, e realmente me deu uma emoção muito grande. Então, isso eu tinha assim, meus 4 a 5 anos de idade. Antigamente, só podia entrar na escola a partir de 7 anos. Era isso que diziam lá. No caso, meu pai trabalhava na escola, então aí achava que era um facilitador, mas na verdade, quando minha mãe foi matricular, eu tinha 6 anos ainda. E as aulas começavam no dia 13 de fevereiro e eu completo o ano no dia 20 de fevereiro. Aí quando foram matricular e tudo, aí quando pegou o documento, eu falei, não podem, tem que ter 7 anos. E tem um detalhe, que raramente as crianças elas entravam na escola sabendo ler e escrever. A chamada alfabetização já era na primeira série. Raramente uma criança entrava na primeira série sabendo ler. Verdade. Hoje você tem toda uma preparação. Eu, como sou professor, eu acompanho toda uma preparação. O aluno chega na primeira série, muitas vezes vai sabendo mais até que o próprio pai, que não estudou tanto. E é uma inteligência absurda, menino de 6, 7 anos hoje. É incrível. Na época, tinha muito disso. Tinha que ter 7 anos. Era obrigatório. E eu tive que esperar todo o ano. Eu passei todo esse ano, foi o ano de 1988, passei todo o ano esperando, lendo, vendo as coisas, pegando livros na biblioteca, tanto da prefeitura, que minha mãe trabalhava, quanto da escola mesmo, que meu pai trabalhava, que ele me levava para lá. Bom que você tinha essa oportunidade, né? Tanto com sua mãe quanto com seu pai, né? Tanto com um quanto com o outro. Mas, assim, deles mesmo, a questão de incentivo, dizendo assim, meu filho, pega esse livro aqui e lê, não. Eu acho que eles viam a minha vontade mesmo de já estar fazendo isso desde pequeno e foi justamente isso. Quando eu entrei na escola, sempre tem aquela pergunta do que você vai querer ser quando crescer. Metade da turma já dizia, quero ser gente grande. E a outra metade dizia que queria ser o quê? Aquelas coisas que é um reflexo muitas vezes muitas vezes da frustração do pai ou da mãe que não conseguiram ser aquilo. Aí quer passar para o filho. Aí enchiam a boca para dizer que quer ser médico, quer ser advogado, quer ser político. Porque político para eles era um emprego fantástico, não é? E eu dizia que queria ser escritor. E virou piada, era o bullying da época mesmo, né? Que as pessoas
achava um escritor e começava a me botar apelido. Meu apelido era Machado de Assis, era sempre mandando mesmo de mim. E eu sempre dizia professores, não, eu quero ser professor. E ela perguntou, por quê? Eu digo, porque não necessariamente eu vou precisar do médico e do advogado, mas eles vão precisar do escritor para... Verdade. Eles vão precisar dos livros para fazer as pesquisas. E eu acho assim que aquilo me marcou muito, porque se todo mundo tivesse aplaudido naquele momento, talvez hoje eu tivesse enveredado pela medicina, pelo o que eles queriam, que a sociedade queria. Mas como eles disseram que não era isso, que isso era ilusão, diferente às vezes de um país europeu, que um escritor, tem alguns amigos escritores assim, europeus, quando eles me perguntam, quer você é escritor? Assim, que ótimo! Eles ficam emocionados. Às vezes é que você é escritor, eu digo, sou, mas e o que é que você faz da vida realmente? Aí eu ainda brinco, eu digo, não, só escrevo, a minha vida é só escrever mesmo, livro, mas e dá dinheiro, que é aquela coisa. Então assim, desde aquela infância, que eu fui infância pobre, eu não fui de família rica, mas eu sempre era fascinado. Por quê? Porque eu aprendi com a leitura, eu podia sair e ir para onde eu quisesse. Verdade. Sem sair do lugar. Eu não tinha condições de viajar e ir para outros países. E eu gostava muito da geografia, dos livros de histórias e tudo mais. Então, assim, foi uma grande auto-influência. Eu não posso dizer que eu tive uma influência direta de alguém, assim. Inclusive, você impressionou sua professora falando isso, que você gostaria de ser escritor, né, quando crescesse. Recentemente cheguei na casa dela e quando cheguei na estante, aquele monte de livro lá, professor sempre tem, ela já está aposentada, e cheguei lá, estavam meus livros, todos os meus livros. Eu cheguei super emocionado, passei o dedo assim, olhei para ela e disse, eu te uso como exemplo. Olha que bonito. E não deixo de comprar todos os seus livros. Ainda perguntou, e o próximo, quando vem? Me emocionou aqui também, né? Foi uma situação... Forte, né, Roberto? Eu sou muito emotivo. E na hora eu fiquei muito emocionado mesmo, muito. Não foi pouco, não. E toda vez que eu encontro algum amigo de infância que estudava comigo, eu sempre presenteio com um dos livros. Quando não tem, eu presenteio mesmo. Eu vou lá, dedico o livro, vou lá e entrego. Alguns dizem que eu estou passando na cara, mas eu não estou passando na cara, não. Eu só estou mostrando seu trabalho. Não, estou dizendo, eu chego mesmo, está aqui. Eu não disse que eu ia fazer isso. Como dizem, né? Se dá dinheiro ou não sei. Não dá, porque nós estamos vivendo, porque nós vivemos uma cultura, eu queria muito estranha, que ela é cultural, repudiar a cultura. Às vezes, justamente quando você diz, realmente, eu falo na pele, eu vivo, eu respiro cultura desde minha adolescência, desde minha infância. E eu vejo o preconceito que cai em cima do escritor mesmo. Principalmente escritor que não é, eu posso dizer assim, não é alguns que têm fama, você tem mídia, fama em cima dele. Esse sim, as pessoas enxergam como se fosse mais escritor de uma cidade, de um estado pequeno, uma cidade pequena, de família pobre. E aí você diz assim, pra quê? É uma das grandes perguntas que fazem pra mim, pra que escrever? E eu escrevo, eu leio e escrevo todos os dias, desde quando minha mãe me ensinou a ler. E eu quem me conhece não pergunta, você está lendo um livro? Você está lendo que livro? Né? As pessoas não perguntam, você está lendo algum livro? Já perguntam, você está lendo, que livro você está lendo agora? Porque já sabe que eu estou lendo alguma coisa. E amo um ambiente como esse para mim. E eu que fui criado mesmo aqui, né, nesse ambiente, que vi nascer esse ambiente que nós estamos aqui, para mim não tinha lugar melhor para estar hoje aqui mesmo, respirando esse ar. Eu, quando encontrei o Roberto, já fiz logo uma brincadeira com ele, né? Porque como eu sei que o Roberto sempre gostou de ler, gostou de escrever, aí eu perguntei assim, o futebol, brincando com ele, né? Porque enquanto os meninos estavam pensando em jogar futebol, o Roberto estava pensando em qual livro que ele ia se encontrar, não é isso, Roberto? E o interessante é justamente porque na minha infância, terceira, quarta, quinta série, sempre tinha a obrigatoriedade da educação física. Exato.
Foi uma das coisas que mais chocou minha mente quando eu entrei no ensino médio e quando fala na oitava série, que a metade do ano era física e a outra metade era química. Aí disseram, a metade do ano é física. Eu disse, meu Deus do céu, física de novo? Mas aí depois eu fui perceber que a física da oitava série, que não existia no ano na época, a física do primeiro semestre da oitava série não era aquela física. Não era educação física. E aí eu fiquei feliz, porque aí agora eu ia estudar uma coisa que eu gostava, eu já tinha lido muita coisa sobre física, mesmo antes de ter estudado. E eu sofria muito, por quê? Porque quando o professor dizia assim, vocês estão livres para vocês fazerem o que vocês quiserem. A educação física muitas vezes era assim, jogavam uma bola lá, os meninos iam correr, as meninas iam bambolê e tal. Sempre tinha uma certa diferença, não tinha menina jogando bola. E não tinha menino. Se tivesse um menino no bambolê e tivesse uma menina jogando bola, não deixavam. Era uma coisa bem separada. E eu ficava lá no meu canto. Eu não gostava, não. Sério mesmo, eu nunca gostei. Só quando era forçado. Quando era forçado, eu gostava de ficar no gol, pelo menos ficava parado. Até estar correndo pra lá e pra cá. Nunca gostei. Nunca gostei. Mas hoje eu sou apaixonado. Adoro futebol. Adoro assistir futebol. Não na televisão, ao vivo. Eu não gosto de assistir futebol na televisão, eu gosto de assistir ao vivo. Mas é mais pelo público, pela emoção de estar no campo, estar vendo aquilo ali. Eu acho fantástico aquela movimentação. Não necessariamente por estar torcendo para um time e tal, mas eu sofri muito. Aí eu ficava lendo. Aí eu ficava lá, como tinha que ir para lá mesmo, ficava no lugar, eu pegava um livro e ficava lendo lá no meu canto e absorvendo. Eu tenho uma boa memória. Aí onde está o grande problema de acumulação de informações. E tudo que eu lia, eu ia acumulando e aquilo ali é como uma represa mesmo, chegava num momento, estourava e era justamente onde surgiam os projetos de livro que já vinham surgindo desde a minha infância, porque aos 12 anos eu fiz o meu primeiro projeto de livro, que era engraçado que eu fazia o projeto, grampeava, anotava, deixava tudo organizado. Legal. E eu pensava, isso aí vai para onde? Porque onde eu vou lançar um livro? Quando ele vai estar na mão das pessoas? E tudo isso está guardadinho até hoje, Roberto? Inclusive, gente, eu preciso mostrar que aqui foi o primeiro livro do Robério. E aí depois ele encontrou com um amigo, foi falar para o amigo sobre o livro, e o amigo falou, não, vamos colocar em prática. Cara, o fato disso, ele foi engraçado, que ele chegou na minha casa e eu comecei a mostrar os rascunhos e comecei a mostrar a ele. Aí eu disse a ele que eu tinha 12 anos quando eu escrevi, né, tive a ideia. Aí ele pediu para levar, deixa eu levar para eu ler com calma e fazer. Aí ele levou, aí depois ele me trouxe os desenhos. O nome é o Jacaré Passarinho? O Jacaré e o Passarinho, né? Olha só que legal. Na verdade, é quase uma biografia minha, porque eu sempre fui desmotivado para as coisas. E o passarinho, que é um passarinho chamado passarinho paliteiro, ele, na verdade, era desmotivado pelos animais aí comer na boca do jacaré. Que no mundo, no reino animal, existe a chamada, se não me engano, é protocooperação, ou seja, o jacaré é salvo de perder os dentes, porque se essa carne que fica entre os dentes não for retirada, os dentes vão apodrecer, vai cair e o jacaré morre. E o pássaro, justamente, ele é carnívoro, ele precisa dessa carne que está no dente, e aí, ou seja, ele está em cooperação. Agradável. E a primeira vez que eu li isso num livro de ciências, eu achei a coisa tão fantástica, que eu fiquei a semana toda, meu Deus do céu, será que é verdade isso? Aí eu comecei a escrever a história do passarinho, tipo assim, se isso é verdade, teve que existir o primeiro passarinho que teve coragem de comer na boca do jacaré. E aí eu escrevi a história do primeiro passarinho que teve a coragem de chegar lá na boca do jacaré. Só que para chegar até lá, ele pensou, ou eu morro de fome, ou eu morro da mordida do jacaré. E aí ele foi sendo incentivado pelo macaco, que o macaco dizia, vá mesmo, a macaca queria ver a tragédia, que isso acontece muito no mundo, né? No mundo que a gente vive. No mundo que a gente vive tem muita coisa dessa. Já a onça, não vá não, porque outros amigos meus, do meu tamanho, morreram. E a paca chegou e disse assim, pai, não vá não, eu não teria coragem, o que é que você vai ter? E mesmo assim, foi desmotivado, ele foi até lá, o jacaré acordou e eles entraram em um acordo para se alimentar, e o jacaré tê-lo para retirar a carne, e ele foi passando de geração em geração. Muitos anos depois foi que eu fui chegar à conclusão, eu fui pesquisar e realmente existe esse pássaro. Olha só, gente. Tem 12 anos. E ficou bem bonitinho, as ilustrações também.
Quando você viu, você se emocionou? Aqui, ó, bonitinho. Eu fiquei uma semana olhando, porque realmente ele conseguiu captar tudo, tipo assim, eu não sei desenhar. O que você escreveu, Eu não sei desenhar, eu sabia escrever e estava tudo na mente. Eu acho assim que o escritor, ele tem muito disso. Uhum. Ele tem muito disso. Ele vai escrevendo e imaginando como tá. Eu estou agora concluindo um novo livro. Eu vou escrevendo e vou imaginando. Não é a mesma coisa quem vai ler. Uhum. Ele não vai ter, a não ser que seja uma revista em quadrinho. Mas o livro mesmo, cada um vai ter uma visão. Quando você fala que ele entrou numa casa, a não ser que você descreva os mínimos detalhes dela, cada um vai imaginar a sua casa. Às vezes é a casa da sua infância, é a casa que você vê, ou a sua própria casa. Uhum. Então, assim, é bem complexo. E o Fabrício, ele acabou fazendo algo que marcou muito. Agora, Roberto, você falou que não sabe desenhar, mas você fazia alguns desenhos quando você era pequeno para ganhar dinheiro, né? Mas aí era... eu digo a você, eu tinha meus 8, 9 anos, eu já estava na segunda série. Quando eu falo de 8 a 9 anos, porque eu sempre entrava com uma idade, e logo eu já passava para outra. Porque geralmente era no começo de fevereiro que começava as aulas, no final de janeiro. Aí quando era dia 20 eu completava ano. Aí todo mundo com a idade anterior, todo mundo com 8, eu já com 9. Então eu entrei com 8 e tal. E eu não tinha dinheiro para comprar lanche. Porque antigamente você tinha a merenda e você tinha o lanchinho vendido lá no portão do colégio. Que era mais apetitoso? Mais apetitoso, porque assim, a merenda não é dizendo que era ruim. Mas às vezes, enjoado, todo dia a mesma coisa, aquele arroz com frango, Aí às vezes, e lá fora não. Lá fora era aquele geladinho apetitoso, né, feito de suco de pó mesmo, que todo mundo adorava, aquele sonho cheio de açúcar. E aí eu via todo mundo comprando e eu não tinha. Não tinha. Aí o que foi que eu fiz? Eu comecei a pegar folhas A4, dividir em 4 partes, eu pegava aqui 8 partes, 4 partes, dava 8 desenhos, grampeava. E aí eu começava a fazer desenho, piu-piu, frajolo, pica-pau e tal. E aí eu fazia vários, tipo uns 10, e levava para a escola. Aí chegava lá e os meninos ficavam lá perto, ficavam sentados assim, quer comprar? Aí o que é isso? Não, precisa desenhar, precisa pintar. Olha que aí ele bacana. comprava, tipo assim, equivalente hoje a uns 10 centavos. Aí tome, aí menino, criança adora isso, né? Aí ele ia lá e pintava. E recentemente eu contei essa história no Facebook e algumas pessoas desacreditaram. Aí começou uma leva de pessoas escaneando, tirando foto, que eles guardaram esse tempo todo, né? E era bem legal. Aí eu conseguia levantar um dinheirinho e dava para comprar geladinho, um suco, Esse Roberto é brincadeira, menino, não é brincadeira. Vou fazer o seguinte, vou segurar o Roberto aqui, a gente vai um rápido intervalo e volta na sequência, a gente vai falar sobre cangaço, sobre Roberto como youtuber, enfim, a gente vai bater esse papo daqui a pouquinho. Não sai daí, a gente volta já. Em todo lugar, em toda cidade que o imperador esteve, ele sempre foi homenageado com a missa e o Tedel, que é uma missa festiva em homenagem ao monarca. E aí, que aqui foi montado um trono ao imperador, e ele ficou durante horas, o dia inteiro, com a mão estendida para o beijamão. Então fez-se uma fila que começava lá no andar de cima e parava aqui no meio da praça, porque toda a população queria beijar a mão do imperador, do magnânimo Dom Pedro II. Você tem um encontro marcado com a cultura sergipana, as tradições passadas de pai para filho, as danças, a música, o teatro de rua, a cultura que permanece viva em Sergipe. Cultura popular, na sua TV Alese. TV Alese, cidadania e informação. A violência contra a mulher vem alcançando índices alarmantes em todo o Brasil, inclusive Sergipe. Precisamos nos unir já para enfrentar esse absurdo. A Alese, através da Frente Parlamentar em Defesa da Mulher, está mais do que nunca ao lado da mulher mãe, estudante ou profissional de diferentes raças, credos, idades e classes sociais, para fazer valer seus direitos constitucionais e, sobretudo, seus direitos como ser humano, merecedor de total respeito e admiração pelo que representa para a vida. Se você vir ou souber de qualquer violência contra a mulher, denuncie.
Violência contra a mulher, uma cicatriz no coração da sociedade. A Assembleia Legislativa de Sergipe, uma instituição a serviço do povo. Há um vazio de tudo dentro de mim, ao ver o vento carregado de palavras e tantas almas morrendo asfixiadas com seu próprio oxigênio alfabético. Algum dia hei de encontrar meu sobrevivente, meu maternal computador infantil, carregado de palavras, sem poesia, com versos sem rima, palavras vazias. Tudo esvaziou, até minha poemática, até minha paciência. Cheguei ao fim. Morte de um poeta, né, escrito pelo Robério, ele recitou aqui pra gente. E esse folheto você fez quando você tinha 18 anos, com vários poemas. Final do ensino médio, eu já escrevia muito antes, mas pra mim, eu acho que todo mundo tem aquele livrinho, você escreve uma poesia, tá apaixonadinho, né, escreve pra uma pessoa. E aconteceu interessante que eu estava aqui em Aracaju, eu estudava em Ribeirópolis, Sergipe. E eu estava aqui em Aracaju com uns amigos e passou um rapaz vendendo algo desse tipo, ele na orla, aí ele vendendo a R$1. Só você quer comprar? Aí eu quero, são poesias minhas. E eu comprei. Aí pedi para ele autografar, ele olhou para mim e disse, ninguém nunca pediu para autografar. Eu disse, não, mas eu quero. Eu pedi ao garçom, ele anotou e eu guardei. Quando eu cheguei em casa, eu comecei a olhar minhas poesias, que eu já tinha escrito, tal, que eu ia escrevendo. Aí eu produzi um. Fui na casa de um amigo que ele tinha um computador, eu disse, cara, eu posso digitar aqui? Aí posso. Aí eu fiz do mesmo jeitinho que o rapaz fez o dele, né? Que é legal se copiar, né? Aí eu fui e fiz. Aí eu peguei o dinheiro que eu tinha, aí fui na coisa de Xerox, bem barato na época. Aí eu fiz um monte de Xerox. Aí dobrei tudo direitinho. Aí cheguei pra minha turma, tinha 40 alunos, eu fiz 40. Cheguei um pra um. E coloquei. Que bacana isso. Aí ficaram assim sem entender. O que é isso? Eu disse, não, eu tô divulgando agora minhas poesias. E aí a partir disso, eu comecei a fazer outros. Aí eu fazia, tipo, em 15 dias eu fazia outro desses. E isso o pessoal começou a divulgar. Aí eu vi que chegou um ponto que eu comecei a colocar também no mural da escola. E o pessoal começou a ler. Aí os professores começaram a me incentivar para eu escrever poesia. Poxa, que legal. Só que aí eu dizia, eu não quero escrever poesia. Poesia é algo meu. Eu não quero vender. Eu não quero vender meu sentimento. Meu sentimento não está à venda. Eu dizia isso a eles. E eles sempre me incentivaram. Vamos publicar um livro de poesia, vamos publicar um livro de poesia. Aí alguns amigos meus lançando o livro, aí me pediam uma poesia, aí colocava lá com participação especial. Eu disse, tá bom, assim vai. Aí tinha alguns festivais de poesia, inclusive aqui em Aracaju antigamente um festival, feito, acho que quem organizava era Ilma Afonso, era o poeta Vinho e Violão. Ai, que joia. Aí ela me convidou para participar com a Amaral Cavalcante, em 2001. Aí eu vim, dei entrevista com ele na televisão, foi a primeira vez que fui para a televisão. Aí dei entrevista na televisão, falei algumas poesias e fomos para lá, para o espaço que tem. Coisa fantástica. Aí naquele momento ali foi que eu entendi. Naquele momento eu tinha 20 anos e naquele momento eu entendi que era o momento de começar. Só que aí eu fui frustrado porque eu produzi o meu primeiro livro de poesia, fui até a gráfica. Quando eu cheguei na gráfica, quando me deram o valor do livro que era para produzir, eu quase caí. Eu pensava que era barato. Mas a gente pega pronto já, né? A gente não imagina o trabalho. Porque a gente vai comprar um livro, é 20, 30 reais, aí a gente pensa que é barato, né? Exato. É um só que é aquele valor, mas se for fazer muitos, e editorar, e organizar, e naquele momento eu fui barrado pelo preço, porque eu não tinha. Mas eu já trabalhava, mas ainda assim não dava. E eu tive que esperar 10 anos da minha vida para poder sair da poesia e partir para o lado da literatura fantástica, que eu sempre fui apaixonado pela literatura, pela fantasia, mas sempre com o pé na realidade e sempre na crítica. E foi aí onde eu lancei em 2001 o meu primeiro livro. O Vendedor de Sereias. Foi. Eu fiz o primeiro livro, que na verdade, como eu já estava morando em Itabaiana em definitivo, eu fiz um livro que era uma crítica ao enriquecimento rápido de muitas pessoas. Poxa, por que eu trabalho tanto, acordo cedo, durmo tarde e nunca, e não tinha condições, vivo ralando e não tinha condições. E havia gente que não trabalhava, não estudava, não fazia nada e tinha tudo na mão. E aí eu escrevi um livro justamente de forma fictícia, mas com uma certa crítica de um homem que
vendia peixe na feira, só que na verdade ele estava matando pessoas para vender a carne na feira, dizendo que era um peixe especial. E todo mundo começou a gostar daquele peixe e ele ficou muito rico. E aí quando eu produzi o livro e tal, aí eu disse, eu quero lançar o livro. Aí eu fiz uma vaquinha com os amigos e tal, e aí consegui lançar o livro, e aí eu queria o melhor lugar para lançar. Aí eu fui lançar no CDL da cidade. Aí convidei todos os empresários, aí mostrei a eles minha visão e contei realmente uma certa crítica que eu tinha. E naquele momento eu pensei de duas uma. Ou eu saio corrido hoje de Itabaiana, ou realmente eu vou ganhar meu espaço aqui na cidade. E ganhei o meu espaço. Bacana. E junto com alguns outros pesquisadores na mesma época. No mesmo dia do lançamento, o Antônio Samarone, o Saracura, o Luiz Antônio Barreto, eles estavam lá presentes e eles chegaram para mim e disseram assim, esse é o momento. Eu disse, qual é o momento? O momento é a gente criar um núcleo de pesquisa aqui na cidade, chamado Itabaiana Grande, e produzir tudo que a gente puder. E aí começou a gerar o quê? Outros livros, outros escritores, o próprio Samarone lançou o livro, outros... Começamos a ter a ideia da Bienal, a ideia de um grupo, inclusive existe ainda no Facebook, que é Itabaiana Grande, uma revista, que eu comecei a produzir uma revista de literatura e também, que eu acho que é o ponto máximo, que é a Academia Itabaianense de Letras, que surge justamente em bate-papo com outros escritores. Isso é a hora. Inclusive, na última sexta foi aniversário de 6 anos da nossa academia. Então, acho que o ponto inicial mesmo, que foi o primeiro encontro desses escritores lá, foi em maio de 2011, quando foi lançado o livro Vendedor de Sereias, que é a primeira vez que os escritores foram se olhar. Se olharam, chegaram lá no canto, você é aquele escritor? Que bacana esse encontro, né? Aí o outro dizia, eu já li um livro seu, ou seja, eu só sabia quem era por nome. Tem um amigo nosso mesmo, Baldock, que escreve crônicas incríveis, aí ele, você que é Baldock, eu nem sabia quem era. Ele, você é Baldock? Eu disse, tal. E vem aquela amizade, então. E de lá pra cá, eu não parei tanto de produzir e lançar todos os anos, quanto incentivar outros a lançar. E aí eu passei também a ser editor e consultor de outros escritores. Ou seja, porque você quer trabalhar muito, né? Muito. Eu tô falando que ele não para, gente. Não para. Não consegue, né? Pegou esse ritmo e agora... Rapaz, fazendo o seu e ajudando os outros também, assim vai. E o pior é que o pessoal vem mesmo, o pessoal procura. O legal é isso, porque o pessoal diz, Roberto, eu tô com um monte de contos em casa, o que é que eu faço? Eu disse, vamos lançar. E eu não sei. Aí eu vou, digitalizo tudo com ele, organizo, né? Monto, porque na verdade todos os meus livros, ninguém topa. Todos são editados por mim, organizado. Já chega na gráfica para imprimir. Eu não deixo, nunca deixei ninguém topar numa linha. A única pessoa que topa é o revisor. Que eu não consigo, eu acho que ninguém consegue corrigir um próprio texto, porque para mim aquilo está perfeito. Aí vem o revisor, ele começa a ler, aí começa a ler, como uma redação, né? O professor, ele começa a ler, a corrigir. Para você que está escrevendo, está perfeita. Verdade. Aí o professor, tá aqui tá errado, falta uma vírgula, tá aqui tá isso, tá aqui tá confuso. Tudo está na nossa cabeça. Então, assim, a única pessoa que topa é o revisor. E ainda não são muitos. Eu tenho a dedo, porque tem que ser a mesma pessoa que revisa meus textos, porque ele sabe... Que já te entende também, né? Ele entende minha loucura. Ele entende minha loucura, como nós falamos muito. Porque ele sabe que aquela viagem, ele não vai contestar aquela viagem ali que eu vou, que eu paro o tempo mesmo para contar tudo nas 3 dimensões. Então ele já sabe que aquilo ali, aí mudar agora não muda. E os que vêm para mim, para ser editor, eu digo a mesma coisa. Eu disse, da minha mão, eu trato como se fosse um livro meu, mesmo sendo do outro. Tá lá, já são 8 livros que eu publiquei feliz. Quando sai é a mesma coisa que ser um livro meu mesmo, porque eu sei a alegria. Eu consigo ver a felicidade naquela pessoa, como eu me sinto feliz. Eu não consigo, às vezes, pela emoção, ali eu não consigo me enxergar naquele momento. É o momento do lançamento do livro, que é um filho. Que eu sempre digo, é um filho. E todos os escritores sabem justamente o trabalho que dá, não só a pesquisa, mas a questão gráfica, a questão de distribuição,
psicológico para suportar as críticas, principalmente esse. Eu já vi muito escritor desistir no primeiro livro, porque ele recebeu a primeira crítica e começou a receber críticas e não suportou e ficou naquele mesmo. E chegam para mim e dizem assim, eu lá vou escrever livro para o povo estar falando mal. Acontece, né? Como é que você chegou no cangaço, Robério? Cangaço eu cresci sentindo o cangaço. Meus avós, no caso, minha bisavó e meu bisavô e meu avô, no caso, que era muito novinho, eles sofreram muito. Tem uma região lá do Nossa Senhora Aparecida que é Bom Sucesso e os cangaceiros, eles passavam muito por aquela região. E eles entravam nas casas, eles ameaçavam, pelo menos isso que me foi contado. Eu era criancinha e meu bisavô contava sempre várias histórias. Contava a história, como é muito próximo lá do local que mataram o Lampião, ele contava como foi. Ele contava histórias que, tem que estar a cabeça na outra cidade. Ele pegava o cavalo e ia lá para ver a cabeça cortada. E isso, imagina, hoje nós temos uma geração que se for contar essas coisas, o pai tira da sala. Não, antigamente não. O pai, o avô, você estava aqui para contar mesmo assim, vem aqui, meu filho, vamos ver a verdade do mundo. Olha, cortava a cabeça e a gente ficava assim, admirado, ouvindo as histórias do cangaço. Quando eu cresci mais um pouquinho, eu descobri que um familiar nosso era da Volante. Ele foi um dos maiores volantes, que é o volante Baltazar, que era primo direto de minha avó e como somos da família, no caso da descendência da família Ceará, e aquilo ali despertou mais curiosidade ainda. Quando foi em 1998, eu ainda morando aqui em Aracaju, eu fui a uma palestra que teve um encontro sobre cangaço e alguns cangaceiros ainda vivos, alguns escritores que eu tinha ouvido falar, estavam, e eu fui. Aí eu fui para lá, tenho que ir, fiquei lá perto. E eu fiquei tão encantado com a história, que aí eu fiquei pensando, poxa, eu leio tanto, inclusive tem uma revista que eu era fascinado, que era a revista Tex, que é lá dos Estados Unidos, revista em quadrinho, e era o único acesso praticamente que eu tinha a ideia de cangaço, e eu entendi que podia estudar sem venerar. Eu podia estudar, conhecer aqueles homens. Como eu sempre disse, o biógrafo de Hitler não é nazista, ele é um estudioso. Então, eu sempre pensei dessa forma. E aí, engano meu, as pessoas não conseguiam, a princípio, entender por que gostar, por que tentar saber mais, por que o fascínio nessas fotografias. Como eu sou fotógrafo também e gosto muito da pesquisa sobre a fotografia. E aí, o que é que acontecia? Eu ia muito atrás de fotografias do cangaço, ia atrás de livros. Eu pegava o livro mais para ver as fotos do que para ver as próprias palavras que estavam lá. E naquele momento as pessoas me achavam que era louco. Como é que você gosta de ver gente morta, como dizia assim, o bandido? E aquilo ali não me afetou. Mas eu nunca pensei em escrever sobre o cangaço. Mas eu já pensava em pesquisar para mim. Eu gostava e gosto. É tanto que o meu primeiro livro é sobre um serial killer. Verdade. Que é sobre violência, sobre a violência. Mas quando eu lancei o primeiro livro, eu já estava definitivamente na pesquisa para o cangaço. E também existe um detalhe. Ser nordestino, você absorve por osmose cangaço. Queira ou não queira, você vai assistir um filme, você vê uma novela, você vê uma roupa, você vê um chapéu, você vai para uma feira de artesanato, tá lá, você vê o Lampião, a Maria Bonita, você vê, então assim, tudo está ao nosso redor, entendeu? Tudo está ao nosso redor, então você vai acabar absorvendo, às vezes sem querer, mesmo que você não goste. Hoje o cangaço é o maior tema pesquisado. Lampião é o personagem mais biografado da história do nosso país e o cangaço é o tema mais estudado. Hoje existem mais de 2.000 cordéis com o tema cangaço publicados e existem mais de 800 livros sobre o cangaço publicados. Então, como é que você desmerece um tema que é tão estudado, tão debatido e tão presente na nossa vida, vai desmerecer? Eu não vou. E naquele momento eu entendi. Só que ainda um pouco pela tangente. Porque eu tinha medo da sociedade. O que a sociedade vai achar se eu aparecer com um livro com a cabeça cortada de um cangaceiro,
O que é que eu vou ouvir? Será que aquilo vai me desmotivar? Eu tinha medo de pesquisar, de expor o cangaço. A aceitação, né? Por causa da aceitação. Um medo que eu não tinha na minha adolescência, eu passei a ter quando eu passei a ser efetivamente escritor. Porque enquanto eu estava lançando um papelzinho na escola, aquela coisa amadorística, eu não tinha medo. Mas quando eu passei a receber críticas, a ver pessoas lendo, a abrir um jornal, tá lá uma resenha sobre meu livro, se abrir um site, estava lá a resenha, estava minha foto, estava meu nome exposto. Naquele momento ali eu sentia, eu pulsava. Imagina, do nada você abre um jornal, tá lá a tua cara. Aí eu tive medo. Eu digo, enquanto eu estiver fazendo um livrinho de fotografia, nossa, as fotos antigas de Itabaiana, todo mundo fascinado, e ainda recebia crítica, imagina eu chegar com sangue na mão. E aí eu lancei a revista que eu tinha falado, aí eu fui jogando assim aos poucos. Uma crônica, uma foto, um texto. Aí eu vi as pessoas cobrando. Poxa, não fazer não, você não faz um livro cangaço, você escreve sobre tanta coisa. E aí em 2013... Você falou, é a hora. É a hora. Aí eu lancei o meu primeiro livro sobre cangaço. Aí lá vai uma porrada de livros sobre cangaço, mas eu juro por tudo. Eu tive medo a princípio, mas foi de boa. Aí o pessoal conseguiu entender, entendeu? Assim, a princípio, conseguiu entender, mas com o tempo eu percebi que a coisa começou a ficar apertada. Hoje já não é mais a mesma coisa, porque eu já cheguei num nível que já sai da página impressa para o mundo real, que é a internet. E isso ficou muito mais difícil para mim. Eu vou fazer o seguinte, vou segurar ele aqui, ele vai contar essa história pra gente depois do intervalo. Então, para você de casa, não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho batendo esse papo com o Robério aqui na TV Alese. Até já. Aqui o nosso Verdade ou Mentira número 26. E aqui, ó, chapéuzão na cabeça, todo pronto para falar sobre ele. Volta Seca. Sim, o cangaceiro mirim. Mas o que é que nós vamos falar? Eu vou falar sobre sua vida e também eu tenho uma pergunta para vocês. Já que assistiram o programa 26 Verdade ou Mentira, é verdade ou mentira que Volta Seca nasceu em Itabaiana? O próprio Volta Seca falava nas entrevistas tal, que nasceu em Itabaiana Grande. E hoje nós vamos tirar essa dúvida para vocês. E já tava com saudade dele, nego. Venha, não viu? Venha pra cá pra junto de pai, venha. Venha, ó, me dá aqui, ó. Bubacis. Meu nego, né? Tá lá, dê tchau pro povo, ó. Tchau. Então, tá aqui, falando de cangaço, cangaceiro gato. Aqui, né? É o nosso. Cara, que vocês não estão vendo, ele tá se lambendo, tá se limpando. Meu Deus, tá bem sujo mesmo, mas puxa a vinheta e daqui a pouco voltamos a falar do cangaceiro mirim. Tchau. Voltamos com o nosso Verdade ou Mentira da semana, muito especial. Todo programa é especial, nem vou dizer que é só esse, nem todo programa é bom, que eu não sou perfeito, mas o dessa semana é muito especial. Primeiro, porque eu sou apaixonado, sou pesquisador também do cangaço, e sou extremamente apaixonado pelo tema. Principalmente pelo cangaceiro Volta Seca, que sempre me intrigou. Eu sempre fiquei perplexo com a quantidade de informações que amigos como o Ivanildo Volta Seca, que me mandava, amigos como o Rubens Antônio, que me enviava muita matéria, muito material, amigos como a Mauri mesmo, que comentava tanta coisa, eu ficava pensando, caramba, isso tudo é verdade ou mentira que o Volta Seca fala? Mas o nosso foco não vamos estender, porque se fosse, olha, vou dizer uma coisa para vocês. O EitaCast está querendo fazer um programa sobre Volta Seca. Porque assemelha-se à região de Itabaiana, pelo pedregulho, né? Vinham tropeiros
de lá de Itabaiana, passavam lá, tinha um pé de tamarindo, onde originou-se a cidade, e eles faziam parada ali, abaixo do pé de tamarindo. Por isso, eles passaram a chamar Itabaianinha de Itabaiana. Itabaiana tem uma elevação mais alta do Sergipe, né? Mas Itabaianinha é alta. Tanto é que o apelido de Itabaianinha é Princesa das Montanhas. Nesta semana, no programa Vida Pública, teremos o privilégio de conhecer a história do professor Antônio Bittencourt, ele que tem 49 anos, casado, tem 2 filhos, graduado em História e mestre em Comunicação. Atual vereador de Aracaju, nas eleições de 2016, conquistou a vitória. Tudo isso e muito mais, nós vamos conhecer aqui no programa Vida Pública. Você é o nosso convidado especial. Veja então, caro leitor, como é bom ser cangaceiro, noite e dia caminhando, parecendo forasteiro, na terra de Santo Antônio, o santo casamenteiro. Minha prosa, seu menino, é de importar a espiga. Cabra valente do cão, com a barriga de lombriga, debaixo de 7 soles, na véia estrada comprida. Prestem muita atenção, nossos versos que vou dizer. Muita coisa é verdade, já outra pode não ser. Com a luzerna alumiando para Jesus Cristinho benzer. Olha só que bacana, a gente volta esse último bloco do programa com o Robério Santos, falando pra gente desse trabalho maravilhoso dele, né, e agora desse trabalho voltado também para a internet. É legal você levar a literatura para a internet e a internet para a literatura, né? É uma... Então, quando, depois de 2005, 2006, quando o chamado Orkut, as redes sociais elas começaram a se tornar mais atraentes ao público, não apenas para se conhecerem, mas também para informar, quando as pessoas começaram a entender que poderiam colocar trechos de livros. Eu já vinha acompanhando toda essa movimentação. Em 2007, eu criei justamente um canal no YouTube, já há 12 anos já, criei um canal no YouTube e comecei a fazer pequenas reportagens, entrevistas e colocar lá. Mas eu ainda via que não rolava. Aí veio todo o processo que nós debatemos aqui de criação, construção, livro. E em 2014 eu tive uma ideia, assim, que tal ir até os lugares citados pela literatura do cangaço, mostrar às pessoas se realmente aquilo que está falando é verdade. E foi nesse momento que eu fui até justamente a cidade de Piranhas, entrevistar algumas pessoas, ver alguns locais para ver se realmente aquilo que eu tinha lido em dezenas de livros era real. E aí eu fui, vi que era real, vi que as pessoas ainda falavam disso com muita emoção, que é a cidade que vive e respira o cangaço. E aí eu fiz um projeto piloto para levar literatura, onde eu lia trechos de livros, falava, indicava livros, tal, entrevistaria escritores. Só que eu lancei o primeiro episódio e ninguém viu. Eu ficava mandando para as pessoas, eu não quero ver. Isso agora, 2014, não quero. Então eu passei um mês. Eu tive 50 visualizações, mas acho que só foi os meus amigos mesmo que clicavam ainda enganado. E aí Ou será que foi sua prima? Minha prima mandando não tinha, se tivesse pelo menos na época não tinha nem WhatsApp ainda, então não tinha nem como mandar nos grupos de WhatsApp. Aí eu desisti. Vou continuar publicando meus livros. Aí eu fui, lancei o primeiro, tá aqui, o Lampião em Volta Seca em Itabaiana. Aqui. Foi esse, aí eu lancei esse, do Cangaço mesmo, Lampião em Volta Seca em Itabaiana, foi o que eu li. Aí depois, 2 anos depois, eu lancei o Cangaço em Itabaiana Grande, que já é um pouquinho, esse aí já com a ajuda de Luiz Antônio Barreto, que me ajudou bastante nesse livro. E em seguida, eu lancei esse aqui em 2017. Olha só, menino. Que já está na 2ª edição. Ou seja, não para. Né? Aí Quando eu digo foi que ele não 2017, para, 2018, já ampliado. Só que aí, quando eu cheguei em 2017, quando eu lancei o Volta Seca em 2017, eu percebi uma coisa, a grande aceitação que foi esse livro.
Primeiro por tratar de um cangaceiro sergipano. Outro porque era fantástica a ideia dele ser uma criança com 10 anos a entrar no cangaço. E as pessoas começaram a ficar com curiosidade. E naquele momento, quando eu lancei o livro, eu disse, junto com o lançamento do livro, eu vou voltar com o canal. Com o canal. O canal ele já existia, mas eu vou voltar com um programa sobre cangaço. Aí eu peguei primeiro lá o piloto, vi o meu modelo que eu queria, aí resgatei o nome, que era o Cangaço na Literatura, que é justamente isso. Aí eu fui, fiz a contabilidade de quantas visualizações eu já tinha no canal. Eu lembro que contando tudo dava só um ano, 10 mil visualizações em um monte de tempo. E aí eu fui até o Frei Paulo, gravei um programa sobre o cangaceiro Zé Baiano, que inclusive é o meu próximo livro, que eu estou biografando o Zé Baiano. Tá quase. Tá chegando, tá quase, tá no forno ainda. E aí eu coloquei o vídeo, e em 24 horas, o vídeo teve 17 mil visualizações. Quer dizer, eu tinha um ano com o canal, e deu 10 mil visualizações em 24 horas com aquele vídeo. Aí eu disse, não, acabou. Agora pronto, agora foi. Agora foi. Aí peguei, montei, comprei equipamento, comprei o que eu pude comprar. Aí comecei a comprar mais livros, comecei a pesquisar mais, comecei a fazer pautas e comecei a fazer viagens. Aí eu fazia uma viagem tipo de 1000 quilômetros, só que no caminho eu fazia zigue-zagueando, passando pelas cidades, aí parava de moto. Aí parava numa cidade, aí entrevistava alguém, parava na outra, já gravava outro programa, e visitava uma gruta, visitava um lugar, e fazia tal. Aí depois voltava com 8, 9 programas gravados, aí ia soltando. A princípio, um programa por semana, porque não dá para viajar sempre, porque não tem condições. Aí depois eu fazendo isso. E aí eu percebi que os livros que eu citava no programa começaram a ser vendidos. Os escritores começaram a me agradecer pelo Facebook, pelo próprio YouTube. Cara, eu tô muito feliz. Inclusive, assim, aquilo foi mais feliz para mim, porque eu não esperava que isso acontecesse. Tipo assim, eu tenho um amigo, Antônio Carlos, ele escreveu um livro, e quando eu fiz o programa sobre a morte de Lampião, eu levei o livro dele lá para ler, e aquele dia que eu fui gravar o programa, que o programa foi exibido, era o aniversário dele, eu não sabia. E ele disse, Robério, tá todo mundo ligando pra mim aqui, eu disse, o que é? Não, porque todo mundo perguntando, eu quero o livro. Cara, você tem um livro, tem gente que conhecia, ele não sabia que ele tinha esse livro. Ele lançou e viu que não teve, não é que não teve uma saída, mas as pessoas não se interessaram tanto. E ele ligou pra me agradecer. Aí eu comecei a divulgar para os escritores me mandarem livro, não de graça. Eu sempre disse, ou a gente troca, ele manda um livro, eu mando o meu Volta Seca, ou me vender mesmo. Se ele já tivesse o Volta Seca, eu comprava. Porque eu sei o trabalho que dá e eu valorizo. E isso começou a criar esse movimento. Alguns sebos e livrarias entraram em contato. Roberto, eu tô com os livros aqui para mandar para você divulga aí pra gente vender. Aí deixava o contato e vendia, e isso começou a movimentar. E aí eu percebi que eu estava no caminho certo, porque eu incentivo o pessoal justamente a comprar o livro, porque eu já tive programa mostrando o processo de criação do livro, da ideia até a conclusão, até a crítica, da ideia à crítica. E eu mostrei todo o processo num dos programas, e no final eu disse, valorize, compre, não peça. Se quiser pedir emprestado, empreste e volte para a mão da pessoa. Agora, se você tiver condições, não peça. Bom, esse dito. E aí, e funcionou. Vou fazer o seguinte, para você que está em casa acompanhando, a gente vai mostrar um pedacinho de um programa, né, que o Roberto fez, que é da Casa da Bahia Bonita. Então a gente vai acompanhar agora, daqui a pouquinho a gente volta comentando. Rodou. Aqui, gente, ó, casinha simples de taipa. Normal, casinha de taipa. Aos moldes mesmo, né? Existem algumas fotografias da antiga casa que ficava aqui, refizeram em cima, baseado mesmo na casa. Tenho certeza que é um serviço muito... Vou dar um tazido. É bom. Começando por aqui, ó, o banquinho, ó. Parece ser antigo. E é antigo. Não sei se pertencente à casa antiga. Mas vamos ver aqui. Tem espaço, provavelmente, para colocar
Sem nada. Então ainda no chão batido, dá pra ver a quantidade de pegadas, quer dizer que aqui é muito bem visitado. Aqui, ó. Aqui, ó. Separado, né? Só pra vocês verem mesmo. Olha que fantástico. Fotografias de Maria Bonita. São fotos do Benjamin Abraão. Aqui um trecho do filme. Aqui está o Benjamin Abraão, ó. O Benjamin Abraão, tá Sabonete aqui, Maria Bonita, Cristina de Português. O pessoal costuma achar que uma foto que tem na internet de Cristina é de Lídia, e não é. Cristina de Português. Aqui a Maria Bonita, Juriti, Amoroso e Lampião. Primeiro seminário internacional, centenário de Maria Bonita. Aconteceu, tá aqui a foto da Maria Bonita. Alguns objetos, mais fotografias. Aqui, ó. Fotografia, Maria Bonita, Lampião e Maria Bonita. Trecho do filme do Benjamin Abraão. Foto colorida. Não sei se pelo Sérgio ou se pelo Rubens, mas tá aqui. Aqui, Maria Bonita e Lampião. Bem, quando a gente vê já o trabalho pronto, a gente não imagina o sofrimento de vocês para chegar até lá também, né, Robério? O lugar dessa casa é muito próximo à cidade de Paulo Afonso, na Bahia, Malhada da Caiçara. E nós saímos nessa noite às 3 da manhã, na madrugada, frio, danado, atravessar, chegar até a cidade de Jeremoabo. Nós fomos para Jeremoabo, subir, pegar a BR, entrar na estrada de chão, chegar lá arrebentado. Por quê? Porque nós vamos de moto. E não é uma moto potente, não é uma moto grande, é uma moto pequena. Uhum. E tudo por economia. E chegamos lá para gravar, você ter disposição para gravar e tudo. E você, não só isso, mas chegar em casa, separar, selecionar o material. Por quê? Existe um detalhe no programa, no Cangaço na Literatura, que é nós fazendo muito sem corte o programa. Nós, geralmente, eu adoro fazer isso, plano sequência dos programas. Eu venho, estudo o ambiente antes, e aí quando ele dá rec, só valendo, tem que vai do primeiro ao último take mesmo, sem um único corte. Uhum. E isso, assim, eu gosto muito. Se não for assim, eu não faço. Eu sempre digo a ele, assim, chegamos nos lugares, é um cemitério, eu fui para o cemitério de Mossoró, eu nunca tinha passado nem perto de Mossoró. E quando chegamos lá, eu nunca tinha entrado no cemitério, e tem um cangaceiro lá que o povo tem ele como santo. Santo mesmo, o povo vai rezar de joelho lá pedindo as graças para ele, que é o Jararaca. Eu nunca tinha entrado no cemitério, eu não sabia onde ele estava enterrado, não sabia nada. Aí você começa a gravar, não, mas é melhor a gente entrar para olhar como é. Não, começa a gravar. Aí eu vou entrando, gravando, vou perguntando a outra, daqui a pouco chega a polícia diz, não, é para ali, outra é para aqui, para lá, leva para lá, e as pessoas começam a chegar, começam a dar depoimento, aí chega uma pessoa e diz, herói mesmo não é esse bandido não, herói mesmo é o prefeito que defendeu a cidade dos cangaceiros. Aí já me leva lá no outro túmulo, tal. Já chega a mulher e diz assim, não, você falou de umas pedras que coloca no túmulo, isso é um ato, isso é judeu. Os judeus é que colocam as pedras tal no túmulo, porque o pessoal coloca as pedras no túmulo dele lá. E aí você vai, sai e acaba o programa. Aí já vai 25, 30 minutos em plano sequência, e não é fácil. Mas eu só consigo fazer, eu me perco. Se for fazendo, faço um trechinho aqui, fazendo. Na hora que eu vou editar, eu sempre fico imaginando que faltou alguma coisa. Uhum. E naquele momento ali, eu olho para uma coisa, olho para outra, pinto, bordo, tal, e construo. Hoje, assim, o canal, nós já temos em torno de mais de 270, no geral, mais de 300 programas, 302 programas, mas sobre cangaço, 270 programas sobre cangaço. E cada um com um tema diferente.
E é isso. Ou seja, trabalhoso. E mostrar também para vocês de casa que aqui, né, na Universidade de Tiradentes tem estátuas falando do cangaço, né, mostrando a história do cangaço. E tem também peças do acervo aqui da universidade, também do cangaço, que é muito legal a gente falar sobre isso, né, professor? É uma riqueza. Isso sim. Eu sempre vejo aqui um grande incentivo à cultura. Acho que todo movimento cultural que eu vejo sempre tem a marca da UNIT, né? Agradecendo mesmo ao grande amigo, compadre, o Shoa. O Shoa é fantástico para esse ponto. Sempre que tem a oportunidade, a gente sempre conversa sobre cultura, sempre pensando nisso. Eu falo porque as bienais que acontecem em Itabaiana sempre tem um apoio da UNIT. E isso é muito bom e raro. Verdade, importante para o nosso estado, né? E a gente mostrar para você de casa, assim, essas peças do acervo, olha, é muito importante. E que venha logo o museu, né, do cangaço, para a gente poder acompanhar de perto, assim como a gente acompanha o trabalho do Robério. O Robério tem o canal aí, que é o maior do mundo, né? Voltado para o cangaço. Hoje, assim, do tema do cangaço, hoje é o maior do mundo. Hoje nós temos em torno de 1 milhão de visualizações ao mês e com pouco mais de 60 mil inscritos, porque é um público fiel, é um público que quer acompanhar a história, sim, né? O canal ele cresce gradativamente com a quantidade de visualizações e inscritos, isso não acontece com frequência no YouTube. Você vê canais com 1 milhão de inscritos, que a quantidade de visualizações é a mesma que o meu. Eu acompanho a questão de outros canais, por semana as mesmas visualizações. Eu coloco lá o vídeo, tem 15, 16, 17, 20 mil, 25 mil aquele vídeo ali na semana, e aí eu vejo canais com 1 milhão e meio de inscritos, tendo essa mesma quantidade de visualizações. Então assim, eu vejo que o meu público é fiel, mas muito fiel. Que bom. Quem está inscrito lá, não tá, vou me inscrever porque eu acho legal. Não, está inscrito porque quer acompanhar. E isso, sim, é muito satisfatório, porque eu tenho esse contato. Eu tenho um trabalho, uma coisa que poucos fazem. Eu respondo comentário a comentário. E são 15 mil perguntas e comentários por semana. E eu respondo todo mundo. Vou te falar, o dia dele tem o quê? 48 horas, né? Diferente do nosso. eu durmo muito pouco. Robério, nas redes sociais, como é que você está lá? Vamos passar para o pessoal de casa. Eu tenho todas as minhas redes sociais, elas são voltadas ao canal. Então, todas. No Twitter, o Cangaço na Literatura, no Facebook, Cangaço na Literatura, no Instagram, Cangaço na Literatura, e o carro-chefe, que é o canal mesmo. Vai lá, tem uma playlist lá que eu já coloquei toda na sequência do primeiro programa, tem alguns especiais, tipo assim, escolhi um cangaceiro específico e faço um documentário com 5 episódios, do nascimento até a morte, aí vou no lugar que ele nasceu, o lugar dos combates, vou mostrar a cadeia que ele ficou preso, a cela que ele ficou, como foi o caso agora do Antônio Silvini, e o lugar que ele está enterrado, que poucas pessoas sabiam. Tem pouco pessoal lá da cidade de Campina Grande não sabia. Eu morava ao lado do cemitério e quando assistiram o programa começaram a escrever: meu Deus, eu morava ao lado do cemitério e não sabia que ele estava enterrado aqui. E esse contato é muito bom. Aí nesse momento eu vou aproveitar assim, quer comprar livro? Aí, já faz a venda. Ó, acompanhe então o trabalho do Robério, a gente agradece, né? Hoje ele está aqui com a gente. E aí a produção falou assim: acabou o tempo. Ai, que maldade, precisamos de outro programa com o Robério. Beijo grande. À disposição. Quando sair o livro do Zé Baiano, a gente pode fazer um especial do Zé Baiano. Quem sabe até lá no Alagadiço, que é o lugar que ele morreu, né? Já gostei da ideia. Para você de casa, até o nosso próximo encontro. Tchau, até lá. Fala muito no disco voador. Aqui em Socorro já vi 2 vezes. Uma vez era meu dia e de outra vez, há muito tempo, à noite. Eu vou fechar o portão da casa, aí quando olho para o céu, aí vi aquilo ali abrindo-se assim, abrindo. Aí quando se abriu, eu vi um homem dentro do disco e agora a roupa, um branco translúcido. Aí ele vai e fecha